Graça e paz, meu amado. Seja bem-vindo a mais um dia de Pão Nosso de Cada Dia, nosso terceiro dia da ministração 40, 7 e 12, onde eu estarei trazendo uma palavra de Deus, uma devocional para você poder se alimentar para o dia de hoje. Amém? A passagem que eu quero ler para você no dia de hoje, quarta-feira, é a passagem de Marcos capítulo 1, versículo 16 até o versículo 39. Vou continuar no livro de Marcos, para nós continuarmos a nossa devocional. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 1,16. Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Depois, entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus por todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios e não lhes permitiu que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar? Até aqui é a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe agora os teus filhos nesta manhã e que nós possamos ter uma palavra que venha do alto, que nos abençoe, para que sejamos direcionados pelo Senhor, tenhamos uma revelação do alto para este dia. Abençoa e destrói todo engano sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Esse texto da palavra de Deus, ele fala de 4 coisas muito diferentes, assim, legais para nós observarmos para uma devocional logo cedo. A primeira coisa que nós vemos do versículo 16 até o versículo 20, nós estamos vendo o chamado dos discípulos. Nós vemos aqui o Senhor Jesus andando pelo lago da Galileia, e ele chama primeiro Pedro, Pedro, e ele chama André, o seu irmão, e depois diz a palavra de Deus que ele foi mais adiante, um pouco mais adiante, ele chama ali os 2 filhos de Zebedeu, ele chama a João, e ele chama também a Tiago. Interessante esse comentário da palavra de Deus, um pouco mais adiante. Uma região de 200 mil pessoas, sim, 200 mil pessoas. Bem grande, 200 mil pessoas é a população aqui de Araraquara. Só para você ter uma ideia, Jerusalém, que é uma cidade tão importante na época, hoje ainda tinha só 25 mil habitantes. Nas épocas das festas, tinham mais de 100 mil pessoas peregrinas que iam para lá. Em Nazaré, onde Jesus nasceu, tinha aproximadamente umas 20 a 30 casas, a população era muito pequena. Mas olha que coisa interessante, Jesus saiu, então, por essa região da Galileia, escolhendo, chamando algumas pessoas. Segunda coisa interessante vem do versículo 21 até o versículo 28, quando Jesus vai expulsar o demônio de uma pessoa.
Jesus então encontra na sinagoga uma pessoa endemoniada e ele expulsa esse demônio. E as pessoas ficam admiradas. Por que admiradas? Na palavra de Deus, tanto na palavra de Deus como fora da palavra de Deus, demônios são espíritos conhecidos pelas populações, pelas civilizações antigas. Os medos, os persas, os caldeus, os mesopotâmios, todos já ouviram falar de demônios. Você já deve ter ouvido falar do Anus, né? Aquele demônio egípcio que tem o corpo de um homem e a cabeça de um chacal, né? O deus da morte. Demônios sempre foram conhecidos pelas civilizações. E os judeus mesmo tinham práticas de expulsar demônios. No livro de Atos diz que alguns judeus exorcistas estavam ali expulsando demônios de pessoas. A questão é que eles expulsavam os demônios fazendo oração, clamando a Deus. Davi expulsava o demônio que estava sobre Saul, tocando harpa, clamando ao Senhor, adorando. A diferença agora é que Jesus aparece e ele expulsa os demônios no seu nome. O versículo 27 diz assim, que todos ficaram admirados ao ponto de perguntar entre si, que venha a ser isso uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e estes lhe obedecem. Então agora uma coisa nova, porque Jesus é que expulsa os demônios. Também algumas pessoas às vezes perguntam assim, por que no Velho Testamento não fala tanto de demônio, no Novo Testamento fala mais de demônio? Por que a igreja fala mais de demônio sendo que no Velho Testamento não aparecia tantos demônios? Gente, no Velho Testamento, o objetivo do Velho Testamento, acredito eu, é para anunciar a vinda do Messias, é para preparar o caminho para o Messias, trazendo a revelação de como ele viria, como ele chegaria, um menino seria dado por meio de uma virgem, nasceria em Nazaré e assim por diante. O Velho Testamento nos prepara para a chegada do Messias, então pouco fala de demônios. Agora, quando Jesus chega, 1 João diz que Jesus veio para este objetivo de destruir as obras do diabo. Então agora as obras de Satanás elas são mais aparentes porque Jesus veio para isso, para salvar, libertar, expulsar demônios, curar os enfermos. Então a gente vê mais relatos. Temos então outro relato, do versículo 29 até o versículo 34, onde a sogra de Pedro é curada. Ela estava com febre. A Bíblia diz que o versículo 29, que quando eles saíram da sinagoga, eles foram diretamente para a casa de Simão Pedro, foi lá para a casa de Pedro, e a sogra estava morando com ele. E ele vai diretamente para ali, o Senhor Jesus, e vai curar a sogra de Pedro. Ela estava com Covid-19, brincando, eu não aguentei. Ela estava com febre, e Jesus vai até lá e cura a sogra de Pedro, não só a sogra de Pedro, mas diz a palavra de Deus que ao cair da tarde, né, ao cair do sol, ao chegar da tarde, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados da cidade. As pessoas se reuniram, até o versículo 34, aconteceu um exército, uma avalanche de curas e libertação. E depois a última parte, que diz do versículo 35 ao 39, nos revela o propósito de Jesus Cristo, né? Porque no versículo específico 38, Jesus está orando, ele sai da cidade, ele vai orar num lugar alto e ele fala assim para os discípulos, vem aqui, vamos para outros lugares. Versículo 38, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. 4 coisas interessantes nesse nosso relato. Vamos meditar agora na palavra de Deus? Vamos pegar algo interessante para nós aqui, para abençoar o teu dia. Talvez Deus já tenha falado com você algo diferente, né? Mas vou caminhar com você numa direção. Pergunte a Deus se Ele não tem mais para você. Amém? Eu fico pensando aqui, que coisa linda, né? O nosso chamado. 200.000 pessoas naquela região da Galileia e Jesus vai andando, ele vai para lá especificamente para isso. E ele vai andando e vai chamando os seus para estarem com ele. O propósito de nós termos sido chamados é o propósito que está no versículo 38. Porque o versículo 38 termina o livro de Marcos, né? O versículo 38 diz assim, vamos. E o versículo 39 diz que Jesus foi por toda a Galileia. A partir de aqui agora só vai mostrar o que Jesus fez. Jesus chamou seus discípulos especificamente. A Bíblia diz em Romanos que ele nos predestinou, e aos que predestinou a estes chamou, e aos que chamou ele justificou, e aos que justificou ele vai glorificar. Então eu quero que você, em nome de Jesus, entenda
que você não faz parte de um número. Jesus Cristo te chamou no meio de uma multidão de pessoas que já sabem quem Ele é, mas não o querem. Jesus foi chamando pessoas para estarem com Ele, para ouvirem a sua voz, para serem libertas, para serem curadas e para estarem com Ele nessa missão. O amor de Jesus pelas vidas. Vamos para outros lugares, vamos levar desse amor, não somente aqui em Cafarnaum, mas vamos para outras aldeias, vamos para outras circunvizinhanças, aí, outras cidades pequenas. Vamos falar. Não perca a oportunidade de você falar deste amor de Jesus. Lembre-se que Ele te escolheu com um propósito de te abençoar e de levar a bênção para outras pessoas. Então essa é a primeira coisa que a gente entende aqui. Deus chamando algumas pessoas para estarem com Ele, para abençoar outros. Olha que bênção. Mas talvez você esteja no outro grupo, porque aqui eu também consigo enxergar um exército de pessoas sofrendo. Do versículo 21 até o versículo 39, aliás, até o final no versículo 45, quando Jesus cura um homem leproso, no livro de Marcos, você vê um exército de pessoas sofrendo, de pessoas machucadas, feridas, tomadas por demônios. E eu queria dizer para você, este é o propósito de Deus em ter enviado Jesus, nos libertar, nos salvar. Então nós não podemos parar até que a nossa libertação, a nossa cura, o propósito de Deus na nossa vida se cumpra, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, para destruir as obras do diabo. Veja o amor e a compaixão de Jesus. Veja o quanto Ele ama as pessoas. Ele podia, irmãos, ter mandado um anjo para a terra. Deus podia ter mandado anjos para a terra para fazer esse papel. Mas a Bíblia diz que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que assumiu a forma de servo, semelhante a homem, né? Deixando a sua glória, andando sobre a terra e curando as pessoas. Este é o amor do Senhor por nós. Você acha que Ele parou esse amor? Você acha que Ele esfriou deste amor? Você acha que Ele se esqueceu disto? Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para salvar o mundo, para nos libertar. E é isso que Ele quer fazer em você, é isso que Ele quer que você entenda. E você não pode abandonar isso, você não pode deixar de lado o propósito de Deus para a sua vida. Então a sua libertação tem que ser completa, a tua cura tem que ser completa, a bênção sobre a sua vida tem que ser completa. E você tem que falar para Deus: Senhor, eu quero isso, eu me proponho a isto, porque foi para isto que o Senhor veio. Amém? Eu vou parar aqui porque já passei. Eu fico colocando óculos para poder ver quantos minutos que eu estou, eu já passei 1 minuto. Então, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia maravilhoso, que você guarde no seu coração que você foi chamado por Deus. Você não faz parte de uma multidão, você faz parte de um nome que o Senhor escolheu para poder estar com Ele, andar com Ele, ser liberto, abençoado. Não abra mão, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe para que toda a obra do Senhor na sua vida se complete, que a graça do Senhor esteja sobre você, para que a libertação, a cura, a alegria de Deus se complete em você e que todo demônio que vem impedindo isso caia por terra, porque o nome de Jesus tem poder e que você seja abençoado por dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um dia maravilhoso. Te amo. Até amanhã.